E aí, eu sou o Ian. Pera, volta, faz de novo, faz do ioiô de novo, vai indo. Você tem que falar. Não, Vai, tá gravando? Continua. Ai, caralho! vai, Catherine, vai, cara. Mano, precisa Oi, ir. oi! Não fala. Oi, oi! Eu tava com o cabelo na boca. Vai, descer. Oi, gente! Não dá risada, não dá E aí, risada, gente, mano. eu sou o Ian. Eu sou a Catherine. A gente vai falar um pouco sobre Guimarães Rosa. Dentre isso, a gente vai falar as suas características, as suas obras e a bibliografia. Então, puxa a vinheta. Não, mas não dá pra ver assim. Aí só uma pessoa tem que puxar, mano. Senão não dá. Faz de novo essa parte da vinheta aí. Tá. Vai, então. Então, puxa a vinheta. Bom, Guimarães Rosa ele nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de julho de 1908, sendo o primeiro de 6 irmãos. Oi? Não dá Vai, risada. Catherine, tem que ler. Aos 7 anos, o apelido dele era Joãozito. E ele aprendeu francês por conta própria. E também ele sabia falar português, italiano, grego, latim, sueco. Mano, ou seja, o cara era Como ele top mesmo demais. disse em uma entrevista. Em 1915, ele se matricula na Universidade de Medicina de Minas Gerais com apenas 16 anos. Em 1930, ao completar 22, ele casa-se com Lígia Cabral, com quem futuramente teve 2 filhas. Mas nesse mesmo ano, ele também se forma no curso de medicina. E em 1946, ele lançou o livro Sagarana. Foi um livro de contos e a sua primeira versão foi lançada em 1938, com os títulos Contos. E assinado pelo pseudônimo... Pseudônimo. Pseudônimo viado. Isso aí vai aparecer no vídeo, né? Você Respira. fala... Eita, querida. Publicar em 1938. Não, mas Volta. tá... Ai. Tô brincando. E foi publicado em 1938 sob o título Contos. E ele foi assinado pelo pseudônimo Viator. Sagarana é um hibridismo, que saga significa lenda e Irana significa semelhança, ou seja, semelhança de uma lenda. Em 1956, ele lança o livro Grande Sertão Veredas, uma das suas maiores obras, e seu terceiro livro. É uma narrativa épica de 600 páginas, mais ou menos, que causou grande impacto no cenário literário brasileiro. Em 1967, no mesmo ano em que seria indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, ele acaba falecendo. Boa. Aperta aqui? Aperta aqui. Ok. Oi, gente, puta que pariu. Caralho. E aí, gente, eu sou o Ian, Eu sou a e Catherine. a gente vai falar um pouco sobre Guimarães Rosa. Parece o Gustavo. Vai de novo. Pô, o bagulho tá aqui, mano. Cuidado, bundão. Cara, fica aqui. Cuidado na palavra. Aí. É verdade, você tem falou- palavra. Eu falei Nem fala nada. palavrão. Puta que Você pariu, falou caralho. puta que pariu e caralho. Você falou 2, mano. Vai, não dá risada vocês dois, mano. Vai. 2, 3. Oi, gente. E aí, gente, eu sou o Ian, E eu sou a e a Catherine. gente vai falar um pouco de Guimarães Rosa. Sobre isso, a gente vai falar as características, sobre o autor e a bibliografia. Bom, Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais, no dia 27 de julho de 1908, sendo o primeiro de 6 irmãos. E aos 7 anos ele tinha o apelido. O apelido Joãozito. E ele aprendeu francês por conta própria. Só que também ele Ele era um poliglota, conforme foi dito numa entrevista. sim, e ele sabia falar português, francês, sueco, italiano, latim, grego, assim. Ele não fala latim, cara, ele lia latim. Mas- Ninguém Eu fala latim, ninguém fala latim. Só leio latim, ninguém fala latim. Tá, então, ó. Fala essa partezinha de novo das línguas. Tá, Só ler aqui. volta. Não, ó. Não, mano, Se for, é Cara, o último coisa, tá. cara.
Tá, vai, vamos falar de novo. É só essa parte do era poliglota. Não. Aos 7 anos, o apelido dele era Joãozito. E ele, por simples diversão, ele aprendeu francês, português, ele lia latim, falava inglês, espanhol, italiano, lia sueco, holandês e... Por puro divertimento. Tipo, só por prazer. Eu na vida, mas... Ou seja, cara, o cara era, tipo, sensacional, né? Vai, por que isso aí? Não sei porque já acabou, não. Não. A gente vai continuar, vai. Vai. Baixa aí. Eu não sei porque eu não sei. Baixa aí, mano. Em 1915, ele se matricula na Universidade de Medicina de Minas Gerais com apenas 16 anos. Em 1930, ao completar 22, ele se casa com Lígia Cabral, com quem futuramente teria 2 filhas. Além disso, ele se forma nesse ano também na Universidade de Medicina. E em 1946 ele lançou o livro Sagarana. Foi um livro de contos e a sua primeira versão foi publicada em 1938, sobre o título Contos, assinado pelo pseudônimo Viator. Sagarana é um hibridismo, ou seja... Hibridismo? Vai. Eu sou louco! Ou seja, saga significa lenda. Irana significa semelhança, ou seja, semelhança de uma lenda. Em 1956, ele lança o livro Grande Sertão Veredas, uma das suas maiores obras e seu terceiro livro publicado. Era uma narrativa épica de 600 páginas que causou grande impacto no cenário literário brasileiro. Além disso, em 1967, no mesmo ano que seria indicado para o Prêmio Nobel de Literatura, ele acaba falecendo. Ou dentro. A gente